Nestlé anuncia retirada de fórmulas infantis do mercado. Fala pessoal, sejam bem-vindos em mais um Jaboticast. Meu nome é Gabriel e hoje nós vamos falar sobre as fórmulas infantis da Nestlé que estão sendo aí retiradas do mercado devido ao risco de contaminação por uma toxina, né, produzida aí por uma bactéria que vem aí, né, junto com a matéria-prima, provavelmente alguma matéria-prima que a Nestlé aí utilizou aí para a produção dessas fórmulas infantis estava contaminada com essa bactéria que pode produzir essa toxina, e essa toxina ela é muito sensível, ela é muito tóxica, né, para o seu estômago, né? Então o trato gastrointestinal aí humano em contato aí com essa toxina, ele começa a ter problemas aí, então você pode ter diarreia ou vômitos, né, letargia. Então esses são os sintomas aí que o pessoal trouxe para nós aí falando a respeito dessa bactéria. Então eu vou mostrar aqui para vocês, eu quero fazer um resumo desse assunto, porque é um assunto importante e ele tem várias informações aqui que estão sendo passadas, que estão sendo comentadas, né? E eu quero trazer aí de uma forma resumida. Então, aqui no dia 7 de janeiro, né, começou aí esse movimento aí nos canais de notícia a divulgar que esses leites NAN, né, essas fórmulas infantis, elas estavam sendo retiradas do mercado. Aqui está sendo anunciado só, Nestlé Brasil faz recall de produtos infantis, né? Então foi anunciado, você vai trocar a sua lata, né? O que é um recall? É uma troca. Então, se você tiver algum dos produtos que estão na lista aqui, você pode entrar em contato com a Nestlé e fazer a troca desse produto ou reembolso, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui? Os portais de notícia, eles começaram a noticiar isso no dia 7, né? Até alguns portais, noticiaram como sendo que a Anvisa proibiu, né? Vamos até procurar aqui, ó. Anvisa proíbe vendas de fórmulas infantis por risco de contaminação, proibida a venda de fórmula infantil com risco de contaminação de toxina, né? Enfim, aqui a gente tem duas notícias falando de bebês intoxicados, né? Uma criança hospitalizada no Mato Grosso, então nós vamos falar disso já já. Mas foi noticiado como que a Anvisa proibiu a comercialização. E de fato, cara, a Anvisa ela proibiu mesmo. Está proibido a comercialização desses produtos. Mas, eu queria mostrar aqui, esse aqui, ó, é o comunicado oficial da Anvisa, ó, resolução RE número 32 do dia 6/1. Então, isso foi publicado aqui no dia 6/1, tá? E aí no dia 7 os portais de notícias já estavam noticiando, né, esse acontecimento. Então aqui o que eu quero destacar nesse comunicado? Aqui a gente tem, né, o gerente geral, os artigos, né? E aqui tá. Essa resolução ela diz para adotar as medidas preventivas constantes no anexo. E aqui a gente tem um anexo. Então aqui no anexo, o que a gente mostra? Ó? Tá falando qual que é a empresa, aí ele fala quais são os produtos, então aqui é a lista dos produtos, tá? Já eu vou mostrar na tela para vocês. E aqui está falando, né, o tipo de alimento, assunto e tal, ação de fiscalização, proibição, comercialização, distribuição, uso. Então, realmente, proibição, tá? Agora, o que eu achei legal tá aqui, ó. Motivação. Então, o que motivou isso daqui? Considerando o comunicado de recolhimento voluntário recebido da Nestlé Brasil, CNPJ tal, referente aos produtos tal. Então, a motivação dessa resolução aqui foi o comunicado de recolhimento voluntário recebido da Nestlé. Então, a Nestlé comunicou à Anvisa, tá, sobre essas fórmulas infantis, tá? E aí a Anvisa fez a parte dela aqui de proibir a comercialização. Então, quem proibiu a comercialização foi a Anvisa. Mas quem descobriu o problema foi a própria Nestlé. Foi o próprio setor ali de qualidade da Nestlé que fez aí essa investigação interna, né? Então essa é a nota da Anvisa, aqui fala todos os produtos, né, e tal, e aí fala o motivo aqui, ó. Devido ao risco de contaminação por cereulide, toxina produzida por bacilos cereus capaz de causar efeitos adversos após o consumo do alimento, tais como vômitos persistentes, diarreia ou letargia incomum, tá? Então, veja bem, não foi a Anvisa que descobriu esse problema, foi a Nestlé, e esse problema ele não pega só o Brasil, ele já pegou aí mais de 50 países, inclusive o bloco europeu ali em massa, e a China, que é um dos países aí que consome muita fórmula infantil da Nestlé, tá?
Então a Nestlé vai ter que lidar lá com as autoridades chinesas, né? Não é só com as autoridades brasileiras, não. Vamos ver o que acontece por lá. Tá, mas aqui no site da Nestlé, ó, tem aqui, né? Esses são os produtos, né? Isso aqui, eu estou no site aqui da Nestlé. Então essa é a linha de produtos. Se você tem alguém que se alimenta com esses produtos, né? E, enfim, e tá aí dentro da sua círculo social aí, né, compartilha esse vídeo, informe as pessoas, tira um print aqui, ó, da tela aqui, né? E como você faz para saber, né? Você pode conferir aqui lote a lote, né? Pegar seu produto aí. Mas aqui no site, ó, eu vou subir aqui a barra. Esse é o site da Nestlé, tá? Quando a gente vem... Esse é o site da Nestlé na capa, tá? Então quando você entrar no site da Nestlé atualmente, né? Dentro desse período aqui, vai ter esse comunicado. Esse é o comunicado ali que a nota da Anvisa mencionou. E quando a gente clica nesse comunicado, a gente abre aquela tela ali que eu tava, que tem aqui algumas informações, ó, como sobre os produtos e os lotes, o passo a passo para identificar, dúvidas frequentes, o que você faz aí se você tiver um produto. Então aqui tem todas as informações para você que tem esse produto e quer fazer o recall, né? Então aqui, né, como identificar o lote, né? Aqui está mostrando no fundo da lata, né? Aqui a gramatura e tal. E aqui tá a imagem que eu estava mostrando aí anteriormente, né? Quais são os produtos e os lotes. E se você quiser pesquisar aí, consultar, digitar o número do seu lote aqui, ó, nesse campo aqui, você consegue fazer a consulta no próprio site aí da Nestlé se o seu produto tá. Então você não precisa ficar conferindo lote por lote. Você joga a numeração correta, né? Se atente a isso. E você consegue ver por aqui. Mas voltando aqui nesse comunicado, eu queria destacar uma coisa que é importante aqui, tá? Que é o seguinte, aqui embaixo, ó, dúvidas frequentes, tem uma dúvida aqui, ó, que foi a dúvida que eu tava até. Eu tenho um filho de 1 ano, 11 meses, ele vai fazer 1 ano agora, na próxima semana, e ele tá tomando de 6 a 12 meses, né, o leite NAN Comfort 6 a 12 meses, e esse não estava ali na lista, né, mas, apesar de não estar na lista, como você acha que eu fiquei? Eu fiquei preocupado, cara. Eu e minha esposa, a gente ficou muito preocupado. Então, eu fui pesquisar sobre essa contaminação, o que era essa bactéria, como que funcionava, né? Então, é mais uma... Não tem nada demais, não é nada gravemente tóxico, embora intoxicação alimentar em crianças sempre é grave, né? Não é uma coisa fácil de lidar, mas não é alguma coisa tão grave assim, no sentido de você tomar e passar muito mal e morrer na hora, tá? Então... Mas como que a gente identifica isso, né? Então eles nessa pergunta aqui, ó, o que fazer em caso de consumo do produto? Os sintomas são vômito, diarreia ou letargia, geralmente aparecendo entre 30 minutos a 6 horas após a exposição, tá? Então, se você tem esse produto e foi ver agora, a lata está acabando e seu filho estava tomando e ela está dentro do lote, se o seu filho não passou mal, né? Aqui está dizendo que não tem problema nenhum, né? Ó, se os sintomas não aparecerem, não há motivo para inquietação quanto a qualquer impacto na saúde. Então é isso que eu quis dizer. Se você tomou e não teve o sintoma, provavelmente você, né, não foi afetado, ou às vezes o produto do lote ali, o seu produto, ele não está contaminado, né, embora esteja dentro da faixa de lote, né, eles trabalham provavelmente com margem de segurança, então na dúvida eles retiraram, imagino eu, né, que a precaução prevalece nessas horas, então pode ser que o seu produto não esteja, mas se você forneceu esse produto, ele não vai causar nenhum mal, a não ser esses aqui descritos, né, e nessa faixa de tempo, de 30 minutos a 6 horas, né. Então, e se tiver alguma preocupação, né, como diz aqui, com a saúde e nutrição do bebê, recomendamos que o consumidor fale com o seu pediatra ou profissional de saúde. Então é exatamente isso que eu e minha esposa decidimos fazer, né, na próxima retorno ao pediatra, que vai ser em breve, né, nós vamos tentar aí buscar uma alternativa à fórmula infantil, porque agora nós ficamos com medo, né? E quem ficou com mais medo que a gente, provavelmente, foi esse cara aqui, ó. O CEO da Nestlé, né? Essa notícia aqui traz, tá dizendo aqui, né, que o CEO da Nestlé, ele foi a público pedir desculpas, cara. Então, esse cara aqui, ó, com a cara não muito feliz, ele foi a público aqui, pediu desculpas, né? E ele contou a historinha de como que isso aconteceu, né? Como que eles descobriram, que também era uma outra coisa que eu estava curioso em saber, né? Nenhuma notícia que eu
li trazia essa informação, mas está aqui, ó. Eu vou colocar aqui rapidamente o vídeo para vocês verem, né? Eu vou traduzindo aqui, eu vou comentando, we confirmed a quality concern at one of our factories in the Netherlands. We acted swiftly. Ó, então em dezembro, né? Vamos pausando aqui. Em dezembro, eles descobriram na Holanda, eles descobriram esse problema numa fábrica, né? Então eles já começaram, ó. We initiated a precautionary and voluntary recall across a number of countries in Europe. Eles já fizeram esse recall na Europa, nos produtos ali que atingiu aquela região, tá? Então aí eles começaram uma investigação interna e descobriram, né, que a fonte dessa contaminação ela estava no material de um dos fornecedores que eles estavam aí comprando. Eles não dizem aqui qual matéria-prima é, tá? Isso aí é uma coisa ainda que eu não descobri. From one of our suppliers. Once we confirmed this, we immediately stopped distribution of all products with the affected raw material. Additionally, we initiated a precautionary recall. Então aí quando eles descobriram, eles já informaram aí toda a cadeia deles e começaram um recall de precaução, né, em todos os países que foram atingidos, né? I want to reassure you. Enfim, esse é o trechinho aqui. O resto ele está pedindo desculpa e reafirmando as políticas da empresa e todo aquele papo corporativista e tal, né? Mas no final aqui que fica é o seguinte: quem descobriu isso foi a própria Nestlé, tá? Então tem muita gente criticando e tudo mais, né? Mas tem que lembrar que eles fizeram aqui o papel deles, né? Erros acontecem, é claro que é um erro que ninguém quer que aconteça, mas eles fizeram aqui o papel deles. Isso, cara, por que eu vejo como isso positivo, embora eu tenha ficado também preocupado, esteja dentro do público-alvo aí, né, de impacto, pô, tem um filho. Porque é o seguinte, eles poderiam não ter feito nada, cara. Isso aqui afeta muito a confiança na empresa. Não só o valor de mercado da empresa, né? Obviamente ele veio aqui porque os acionistas, né? Quem quer ficar com né? Falando da Nestlé, a Nestlé, se você não sabe, ela é alvo de vários e vários escândalos, né? O último deles que eu acompanhei foi a questão da água tratada na França. Eles, enfim... É assunto para um outro vídeo. Mas tá aqui, cara. Ele tá defendendo aqui. Provavelmente ele ficou muito chateado, né? O dezembro dele não foi muito bom. Isso afetou vários países. E alguns dos países aqui, eu queria mostrar, ó. Essa tela aqui é a Janela Rasf. É um portal de segurança alimentar da Europa. Então todos os comunicados aqui, todos os BOs que acontecem na parte de alimentar, eles são colocados aqui, aí o mundo inteiro tem acesso a isso, os países têm acesso, então dá para você acompanhar aqui diversas coisas que acontecem, inclusive produtos brasileiros que vão para lá, né, quando são recusados, aparece aqui a notificação, fica visível aqui no site. Então é uma gente que interessa por esse assunto, consegue usar esse site aqui para monitorar. E aqui tá os países, ó. Tem vários chamados aqui abertos, mas só para destacar os países, né? Itália, Espanha, Polônia, Dinamarca, Hungria, né? Suécia, França, Espanha, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Irlanda, Polônia, Croácia, enfim, Noruega. Então, e não está aqui, obviamente, a China, né? A China é um país aí que consome muito fórmula infantil, a Nestlé tem uma presença grande lá, então provavelmente aí a Nestlé ela vai ter que lidar aí com as autoridades chinesas, né? E a gente sabe que as autoridades chinesas são autoritárias, então aguardaremos aí o que vai acontecer nos próximos dias, próximos meses sobre esse assunto, né? É um assunto preocupante, ninguém gosta desse tipo de situação, principalmente se você tem um filho, se você é pai, se você paga caro dessas latas de fórmula, né? Não é barato e elas acabam rapidinho porque a criança come bastante, né? E isso quando começa a trazer um risco, quando você está alimentando o seu filho com alguma coisa que pode ser venenoso, né, a gente começa a repensar muita coisa. Então, como eu falei, na próxima visita ao pediatra, eu provavelmente vou sugerir, vou perguntar, vou me informar melhor se eu posso fazer a alimentação do meu filho com um leite mais natural, algo que fuja um pouco dessas fórmulas industrializadas, né, e tentando assim trazer um pouco mais de segurança, pelo menos psicológica para nós que somos pais, né?
Bom, pessoal, ainda aqui no site da Nestlé, ó, nesse campo aqui, ó, tem um produto afetado, o que fazer, né? Então aqui tem todas as orientações. Então, se você tem um produto afetado, né, eles recomendam aqui você suspender imediatamente o consumo e entrar em contato pelos canais de atendimento. Então tem aqui a opção de você fazer esse atendimento pelo site, pelo WhatsApp e aqui, ó, tem um e-mail aqui, né, falecom@nestle.com.br e tem um 0800 aqui também, né? Eles estão divulgando que é de segunda a domingo, 24 horas por dia, tá? Então, qualquer problema, esse é o canal de comunicação que você deve entrar em contato aí para resolver aí, fazer aí o seu recall. Bom, e no Brasil nós tivemos aí 2 casos, né? Um bebê de 2 meses, né, foi internado em Mato Grosso, no município de Dourados, né? Um bebê de 2 anos internado por suspeita de intoxicação após o consumo da fórmula infantil que estava dentro dos lotes, né? Então a Vigilância Sanitária de Dourados, após esse caso, tomou medidas aí, encontrou aí alguns lugares sendo comercializados. E no Distrito Federal teve a confirmação de casos de bebês contaminados por fórmula, né? Então, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou nessa terça-feira a contaminação de 2 bebês que consumiram o produto da Nestlé. A Anvisa havia proibido na última quarta-feira 7 a venda de alguns lotes das fórmulas infantis da marca, por risco de contaminação. Os bebês com cerca de 1 ano apresentaram sintomas como vômitos persistentes e diarreia. A bactéria ainda pode provocar letargia, como a gente falou, né? Lentidão de movimentos, raciocínio e capacidade de reagir a expressões e emoções. Após a identificação dos lotes, as famílias suspenderam o consumo dos produtos e os pacientes passam bem. Então como a gente comentou, né, pessoal? Se você consumir isso daí, você vai ter um desconforto intestinal, mas nada mais grave pode acontecer a longo prazo, né? Então o importante aí é suspender o consumo e ficar atento aí aos lotes, né, aos produtos e os lotes aí que estão causando esse problema.